Bom dia, estamos iniciando mais uma reflexão sobre a Bíblia. Há muito tempo o Espírito Santo tem me incomodado, porque às vezes a gente fica nas redes sociais vendo outras coisas e Deus tem me incomodado para estar trazendo a palavra de Deus, a palavra dele aos corações. Hoje nós vamos estar meditando no Salmo 139. O Salmo 139 é um salmo que eu gosto muito. E Deus fala muito ao meu coração através dele. Salmo 139, a partir do verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu me conheces o meu assentar, o meu levantar, e de longe entende os meus pensamentos. Cercaste o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde eu irei do teu espírito, ou para onde eu fugirei da sua face? Se subir ao céu, aí está. Se descer ao Seol, ao inferno, ao abismo, a minha cama, eis que tu estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se eu disser de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz e em roda de mim. Isso no versículo 11. Para terminar no versículo 12. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Versículo 13, para completar, diz: pois puseste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe, conheceste-me no ventre da minha mãe. Lá no ventre da minha mãe já me conhecia. E ele vai até o versículo 24, para quem quiser meditar depois, mas nós vamos meditar só esses versículos, por causa do nosso tempo. E Deus, então, ele conhece você. Ele conhece o seu sentar, o seu levantar, o seu agir, o seu falar, antes mesmo de tudo acontecer. Antes mesmo de você vir à existência, Deus já conhecia você. E pensando nessas coisas, deixa eu só tirar o negócio aqui do meio aqui que está me atrapalhando. Diante de todas essas coisas, nós sabemos que o nosso Deus, ele nos conhece a ponto de sabermos que pecamos tanto, erramos tanto, mas ele não nos deixa. Apesar da nossa, eu digo da nossa ignorância espiritual às vezes, Deus não nos deixa. Ele não nos deixa só. E ele, mesmo sabendo dos nossos pecados, das nossas agruras, ele sempre esteve e sempre estará conosco. Deus conhece o nosso pensamento e sabe de tudo. E nós queremos e precisamos estar diante da presença dele, porque ele é o único suficiente Salvador. Mas um dia ele virá como um juiz e não haverá tréplica nem réplica. As pessoas serão julgadas pelos seus pecados e nada ficará encoberto. Ainda há tempo de você voltar. Do versículo 1 ao versículo 6, ele vai falar da onisciência de Deus, como Deus conhece. Logo no versículo 1 já diz, né, Senhor, tu me sondas e me conheces. E até o versículo 6 vai dizendo desse conhecimento de Deus para conosco.
Esses versículos que fala de 1 a 6, fala da onisciência de Deus. Que Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece cada pensamento, Ele conhece cada palavra. Ele conhece quando o ser humano se contradiz. E aqui nas minhas anotações eu coloquei algumas coisas. Essa onisciência não é fria ou impessoal, mas profundamente relacional. Ou seja, Ele tem relação íntima, relação de pai com filho, fraternal contigo. Deus conhecia intimamente Davi. Foi Davi que escreveu, é atribuído a ele esse salmo. E Deus sabia do desconforto do Davi quando ele estava em pecado, porque ele ficava em desconforto, ele rasgava suas vestes, ele jogava pó em sua cabeça, era um costume, era uma cultura local. E mesmo assim, ele conseguiu o perdão de Deus porque ele tinha um coração contrito diante do tribunal de Deus. Se não tivermos um coração contrito, arrependido de não fazermos mais aquilo que ele falou para não fazermos, nós não teremos misericórdia. Deus conhece o seu interior. Ele conhece todas as suas ações. Então Deus conhece para me julgar? Deus conhece para te orientar. Ele quer te orientar. Ele quer te levar a um conhecimento a mais. Ele quer realmente trazer você para o pensamento de se arrepender daquilo que você está fazendo que não agrada a Deus. Volte seus pensamentos para Deus. Ele nos conhece a ponto de nos tornarmos transparentes. O nosso coração fica transparente diante de Deus. Não adianta a gente achar que de alguma maneira nós podemos nos esconder de Deus. O Salmo 139, ele é bem enfático, ele é bem profundo. De 1 a 6 fala sobre a questão da onisciência, que ele conhece todas as coisas. De 7 a 12, não li tudo, né? Depois você pode estar lendo em casa. Deus está em todo lugar. Para onde irei o meu espírito? Para onde fugirei da sua face? Não tem como fugir da face de Deus. Não tem como você dizer, peraí que eu vou entrar debaixo da minha cama aqui, fazer um pecadinho, porque Deus não está vendo. Ele vê tudo. Mas Ele vê para te ajudar. Ele vê para te orientar. Ele não vem agora para dizer, ó, você está pecando, você sai fora da minha presença. Ele vem, filho, vem para minha presença. Eu vou estar te orientando, eu vou estar te ajudando. Não há lugar mais escondido, mais sombrio, mais remoto, nem a vastidão do universo, nem as trevas, nem nada pode te esconder de Deus. Deus é onipresente. Tem onipresença. Ele está em todos os lugares. Em todos os lugares. Essa palavra, ela vem não só para te confrontar, porque ela está te confrontando, mas vem também para te mostrar uma saída. Ei, Deus te conhece, Deus está em todos os lugares, mas com a intenção de te ajudar, de te orientar, de estar contigo, de não te abandonar, mas em todo tempo estar ao seu lado. A parte teológica desse salmo fala da presença, da transcendência desse Deus. O espaço e o tempo não existe para Deus. Essa nossa visão de espaço e tempo
é bobagem. Diante de Deus não é bem assim, é diferente. E a sua presença não é só universal, nem é só pessoal, mas a sua presença é num todo. Ele está em todos os lugares, em todo o tempo. Mesmo que você esteja em pecado, mesmo que você esteja na angústia. Vou arrumar minha postura aqui, né? Estou inclinada. Deus está com você. Como assim? Em pecado Deus está comigo? Sim, Ele te conhece. Ele está lá. Ele está lá para te dizer: ei, filho, acorda. Volte para mim. As palavras dessa semana sempre tem essa frase. Na terça, na quarta, hoje é quinta, a mesma palavra. Volte, filho, volte, volte para mim. Eu sou o teu Deus. Deus é um Deus criador. Ele é o Deus onipotente, soberano. Do versículo 13 do Salmo 139 ao 16 fala da soberania de Deus. Quando ele diz: tu formaste no meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Isso é muito profundo. Deus lá no ventre, quando você era informe, não tinha forma, Deus te conhecia. Aquele ser tão frágil, que um dos seres mais frágeis que nasce é um bebê humano. Nasce o cachorrinho, já nasce andando, já nasce mamando. Se nasce outro animal de qualquer outra espécie, já nasce querendo andar, já querendo conhecer o mundo. O ser humano já nasce com dependência total. Aquele ser tão frágil. Para quem já é mamãe, papai, já sabe que às vezes a gente tem que ensinar. Às vezes não, nós temos que ensinar tudo. Andar, a falar, a conhecer o mundo. E é tão bonito quando eles começam a conhecer. E Deus te conhecia. Antes mesmo de você nascer. Antes mesmo da sua existência. Ele já te conhecia. Deus conhece você. E Ele cuida de você. E Ele tem planos para você. Ele te ama. Ele te ama. Os valores e os desígnios da vida do ser humano. Deixa eu desligar que estão me ligando. Tudo, a sua existência, os seus valores, os desígnios, tem origem divina. Deus, Ele designou, Ele tem algo para você, Ele tem um plano para você. Ele tem um plano para você. Quando Deus falou para mim fazer essas lives, porque eu prego na igreja há muitos anos. Dou palestra há muitos anos na igreja. E eu faço com muita dedicação para quem já me conhece. E Deus falou para mim: faça alguma coisa para mim nas redes sociais. Você fica nas redes sociais, conhece tão bem a inteligência artificial, a tecnologia. E o que tu tá fazendo para mim? E eu separei então uma série de mensagens. Hoje eu tinha preparado outra. E Deus trocou, Ele mandou fala sobre o Salmo 139, e eu estou em obediência ao Senhor. Deus então conhece tudo sobre a sua vida, porque Ele é onipotente. Ele tem a onipotência, porque Ele conhece tudo.
Você já se imaginou no céu? Você já se imaginou encontrando com Jesus? Você já se imaginou conversando com Deus? Porque é isso que Ele quer. Ele quer te encontrar. Ele quer te encontrar nos céus. Ele quer te abraçar e dizer: vem, filho, aqui é a sua casa. Do versículo 17 ao versículo 24, vai falar sobre as maravilhas, o temor e a justiça de Deus. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, porque os pensamentos de Deus são bons, os nossos pensamentos que são maus. Davi expressa o assombro, a adoração diante da grandeza de Deus, mas também um clamor por justiça. Ele deseja que os ímpios sejam julgados. No final, ele pede que Deus o sonde e revela qual mal é e está em seu coração. Não é nós que devemos julgar as pessoas que nos magoam, que nos maltratam, pessoa que nos prejudica. É Deus que julga. Há muitos anos atrás, eu tinha 17 anos. Hoje eu tenho bem mais. E eu vi duas pessoas muito ricas na minha família. E fazendo e praticando coisas erradas. E eu falei: Senhor, olha que nojo. Essas pessoas aí fazendo coisa errada. Eram 2 homens da família. Homens diferentes. Um da parte da minha mãe e outro da parte do meu pai. E Deus falou: cabe a mim julgar. E o julgamento de Deus, queridos, foi muito forte. E eu pedi misericórdia a Deus. Nunca pedi que eles fossem condenados, mas que tivesse misericórdia. Senhor, tem misericórdia, é muito sofrimento. Porque eles eram soberbos. Eu era muito jovem. E eu achava que Deus tinha que agir na hora, assim como Davi, né? Ele achava: Deus, olha os ímpios, julgue eles. Cabe a Deus julgar. Dentro do campo teológico, a intimidade com Deus leva à adoração e leva à santificação. Se você conhece a Deus, se você o conhece em espírito e em verdade, se você tem um coração contrito, você vai ter um coração de adoração e isso vai te levar à santificação. O desejo de justiça divina reflete o anseio pela restauração do mundo. Deus não quer restaurar uma pessoa só. Deus quer restaurar o mundo. Ele quer restaurar a todos. Para que todos não se percam. Na minha concepção de menina de 17 anos, eu tinha 17 anos quando eu falei para Deus: Deus, esses homens maus. Quando chegou o tempo de Deus julgar, eu me vi com o joelho dobrado pedindo misericórdia para essas mesmas pessoas. Porque quando Deus faz a misericórdia dele, ele alcança. Mas quando ele prova no fogo. Deus conhece o nosso coração e é Ele que transforma o nosso interior. O Salmo 139 diz isso. Eu conheço bem antes de você nascer.
Eu o conheço bem antes de você existir. Aí vem nós, com as nossas petulâncias, e falamos: ah, Deus, faz do meu jeito. Julga fulano, julga Beltrano. Então nós já falamos aqui sobre a onisciência de Deus e a onipotência e a onipresença de Deus. Agora nós vamos falar da onipotência e a soberania de Deus, que é no Salmo 139, agora do versículo 13 a 16. Que é a parte que toca bem no meu coração. Tu me formastes o meu interior. Tu teceste no ventre da minha mãe. Para quem já foi mãe, é mãe, ou que um dia será, um ser tão frágil surge no seu interior. Mas antes que ele viesse a existir, existe um Deus soberano que já o amava, que já tinha planos para ele. Eu tinha preparado outra mensagem para hoje. Terça, Deus me deu uma mensagem. Quarta, Deus me deu uma mensagem. Quando foi hoje, eu estava com outra mensagem preparada. E Deus falou: não, nessa não. Salmo 139. Mas Deus, Salmo 139, eu vou me debulhar em lágrimas, que é o salmo que mais toca o meu coração. Ele falou: não é você, sou eu. Eu quero dizer ao mundo, às pessoas, através desses vídeos pequenos, dessas lives que você está fazendo, que eu os amo, que eu os protejo, que eu tenho um plano para eles. Essa parte que fala do ventre da mãe, que o Criador trata da onipotência, eu devia ter trago lenço. O Criador, ele vai tratar da onipotência. Davi reconhece que a sua existência foi intencional e cuidadosamente planejada por Deus desde o ventre da sua mãe. Você não é um acaso. Ei, você aí. Você não é um acaso. Você não veio a este mundo a existir para ser mais um número na estatística. Você não é um acaso. Você é um ser que Deus ama tanto que mandou seu filho, único filho, para morrer na cruz, para se tornar o primogênito de muitos irmãos. Sabe o que você é agora? Filho e não criatura. Filho de Deus. A origem do ser humano, esse dentro de uma parte teológica, os valores do ser humano, está dentro do desígnio de Deus, desígnio divino de Deus. Seus valores, a sua origem, depende unicamente de Deus. Você não é nada. O que é o ser humano diante da adversidade da vida? É como se você colocasse uma vela em meio a uma ventania. Somos tão frágeis. Que com a vela diante de uma ventania tem para sobreviver com o pavio aceso? Nada. Nós precisamos de Deus. Se você está afastada de Deus, que aqui no Instagram tem pessoas de todas as religiões. Os vídeos ficam gravados e depois a pessoa também pode ver. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Se você está afastado, volte, corra,
volte para os braços do Pai. Assim como você vê um filho correndo e abraçando um pai terrestre, um pai carnal, volte para o Pai. Você que está dentro da igreja, às vezes você está frio. Você não sente mais a presença de Deus. Corra. Corra para o braço do Pai, do nosso Pai. Os dias nossos são contados por Deus. Ultimamente nós temos visto muitas pessoas irem fazer a passagem. Uma das passagens mais dolorosas que eu já assisti foi de uma irmãzinha da nossa igreja, chamada Flor Denise. Flor Denise. Ela cantou um hino dias antes que falava do sofrimento, mesmo sofrendo, que ia adorar a Deus. E Deus a levou, a tomou para si. O que falta para a vinda do Senhor? Guerra, rumores de guerra, mentira, falsidade. As pessoas estão mais ligadas em ter do que ser. Se você se entregar a Deus, a sua existência, os seus valores, Deus vai guiar a sua vida. Ele vai transformar a sua vida. Do versículo 17 ao versículo 29. Quão preciosos me são, ó Deus, do Salmo 139, os teus pensamentos. Deus tem pensamento de paz para nós, não de guerra. Você pensa em adversidade, tem pessoas com adversidade maiores que as suas. Esse dia eu estive no hospital e eu fiquei sentada olhando. Eu vi de tudo. Desde criança, de jovem, adolescente, velhos, idosos, mulheres bonitas, feias, que não voga nada, que por dentro somos todos iguais. O que eu quero dizer é que todos eles estavam passando por adversidade e o único que poderia resolver tudo aquilo. Ah, o médico não, Deus. Ao longo da minha vida cristã, eu já vi muito milagre de Deus. Eu já vi pessoas ser curadas de câncer na garganta, de leucemia, leishmaniose. Eu vi Deus operando grandes milagres em orações, em vigílias. Porque Deus, Ele é digno de toda adoração, de toda grandeza. E quando Ele fala que quão preciosos me são, ó Deus, os meus pensamentos, Ele se assombra com o pensamento de Deus. Porque é muito, muito, muito alto. Ele deseja que os ímpios sejam julgados, sim, mas dentro dos padrões dele. No final, ele pede que Deus o sonda e revela qualquer mal no seu coração. Do Salmo 139, atribuída a Davi. Davi tinha uma intimidade muito grande com Deus. Só qual é a diferença de Davi para os demais personagens bíblicos? Ele se jogava diante da presença de Deus. Ele era contrito. Não adianta você viver de fachada ou de máscara dentro de uma igreja ou dentro de uma sociedade. Se você não tiver um coração contrito, um coração aquebrantado, um coração voltado para Deus, Ele não te ouvirá. Ele não te ouvirá. Deus quer você nos seus braços, nos braços de Deus. Corra para o braço do Pai. A adversidade todos nós temos.
Eu tenho as minhas, que não são fáceis. Outras pessoas têm também. Mas isso não deve nunca nos afastar de Deus. O exame divino de Deus no nosso coração é com a intenção de transformar as nossas vidas. Então nós vimos que no Salmo 139 Deus é onisciente, porque Ele conhece profundamente o ser humano. Nós estamos caminhando para o final. Essa live já tem algum tempinho já. Onipresença, Deus está em todos os lugares, mesmo que eu me esconda. Onipotência, Deus criou cada detalhe do ser humano. Soberania e propósito. Deus está em todos os lugares, Ele criou o ser humano, Deus é criador, Deus é o Deus real. Sabe o que eu acho mais incrível? Tem pessoas que servem a Deus, vai na igreja, servem a Deus, mas não acreditam em Deus. Ele não acredita que Deus cura, que Deus fala, que Deus conhece o coração dele, que Deus conhece o pensamento dele. Ele não acredita nada disso, ele é meio cético dentro da igreja, ele é meio uma pessoa levada pelo acaso, uma folha e meia ventania. Ele não acredita em nada. E Deus, Ele conhece o seu coração. E Ele quer uma intimidade com você. Agora Ele te chama a intimidade. Você já teve intimidade com Deus? Quem não teve intimidade com Deus? Quem nunca ouviu a voz do Senhor? Audível. Uma vez eu falei para o irmão da igreja, eu e uma outra irmã, Danilene, eu ouço a voz do Espírito Santo audível. Como assim você ouve audível? Ninguém ouve audível. Ouve. Você ouve a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala com você. E nós tínhamos um congresso de jovens para organizar. E tudo que o Espírito Santo falou aos nossos corações, nós fizemos. E Deus operou grandemente naquele congresso. Deus operou de forma especial, espetacular naquele congresso. E o que é mais interessante, eu acho que a pessoa depois procurou ouvir Deus e o Espírito Santo de forma bem audível. Já estamos encerrando. O Salmo 139, ele é profundo, íntimo e mostra um Deus relacional, um Deus que se relaciona com o ser humano, que se importa com cada detalhe da vida humana, que eu acabei de falar. E o Salmo 139 é uma poderosa reflexão sobre, então, a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus, destacando a sua intimidade, a sua presença na vida do salmista e nas nossas vidas também. Deus, Ele te conhece e te ama. E quer você do lado dele, dizendo: Pai, eu preciso de ti. E Ele te dizendo: Filho, venha, venha, eu estou contigo. Tudo, essa intimidade com Deus demonstra um Deus e um ser humano unidos. Essa intimidade leva à busca de uma relação profunda com Deus. Deus manda te perguntar: você quer ter uma relação profunda comigo? Você quer ter uma relação profunda comigo? Basta buscar. O Salmo 139, em resumo de tudo, é uma oração. É uma oração que revela a grandiosidade de Deus, a sua íntima presença na vida de cada ser humano. E o Salmo nos convida, então, a contemplar
a onisciência, a onipresença e a onipotência de um Deus que quer uma relação com você. Deus quer uma relação com você. Conosco. Tem pessoas aqui que precisam regressar ao primeiro amor. Tem pessoas aqui que precisam regressar à intimidade com Deus. Tem pessoas que ouvirão e verão esse vídeo. E Deus manda dizer para vocês: venha, volte, filho, volte, eu estou te esperando. Sabe aquele amor de Deus que você sente pulsar no seu coração? Esse amor, nesta manhã, ele diz: ele ainda pulsa em meu coração. Você acha que o inferno foi criado para os homens? Foi criado para Satanás e os seus anjos. Nenhum de nós foi criado para ir morar no inferno, na eternidade. Nós somos criados para ter uma intimidade com Deus. No começo do vídeo eu falei: você se imagina conversando com Jesus quando chegar no céu? Você se imagina conversando com Deus? Como será? Como será? Quando nós chegarmos lá e ver Jesus face a face. Você que precisa de Deus, você que quer uma intimidade com Deus, não olhe para mim, olhe para os céus. Olha para Deus. Eu sempre eu falei um dia para o Espírito Santo, falei com Deus, já estou encerrando. Falei: Deus, por que tu falas comigo? Por que eu? E o Espírito Santo falou comigo: você tem um coração contrito. Eu falei: um coração contrito? Sim, ser verdadeira. E aquele que tem o coração contrito, Deus o reconhece. Convida você a ter um coração contrito, aquebrantado diante de Deus. Venha para os braços do Pai. Eu vou orar com você. Nós vamos encerrar com uma oração. Já está dando uns minutos aqui. E eu quero que você ore aí também. Senhor meu Deus, aqui está o seu povo seu, ovelha do seu pasto. Muitos com os corações ainda receosos. Muitos que nem sentem a sua presença. Muitos que nunca sentiram nada e nem sabia que podia sentir. Tem pessoas aqui que falou: mas como assim eu posso sentir o Espírito Santo de Deus? Pode. Você pode sentir o Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor dos Exércitos, vai agora ao encontro dessas pessoas, Senhor. Desde o mais velho ao mais novo.
e transforme a intimidade dele, uma intimidade verdadeira com Deus. Restaura, Senhor, essa vida. Estou fazendo essa oração, Pai, nesta manhã, para tirar da garra de Satanás muitas vidas que estão perdidas, muitas vidas que não têm esperança, muitas vidas que o coração virou um coração de pedra, de gelo. Em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus Cristo, vai de encontro agora, Senhor, ao lar. Vai de encontro agora, Senhor, as finanças, a vida conjugal, espiritual, a vida espiritual restaura agora. É a minha oração, sabendo, Senhor, que se crermos, iremos receber. Quero agradecer cada presença nesta manhã. Foi uma manhã de choro, né? Salmo 139, ele fala muito ao meu coração. Eu tinha outra palavra. Semana que vem vou estar retomando as lives. Eu vou fazer 3 por semana, sempre terça, quarta e quinta. Tá gravado no canal a de terça e a de quarta, e a de hoje também ficará gravada. E até a próxima, e que o Senhor abençoe cada um de vocês, porque vocês são preciosos para Deus. Até a próxima. Até a próxima. Que Deus abençoe cada um de vocês. Quero agradecer a presença aqui de amigos que entraram, né, que tiveram presente aqui, a Débora, a Natália, a Edileus, o Derek, meu filho, a Jéssica, a Débora, acho que tem várias Débora, né? Tem umas 3 Débora, a Jocélia. Então, pessoas que... Jocélia já entrou no finalzinho. Depois, Jocélia, vai estar gravado, tá? Para você assistir desde o comecinho. Que Deus abençoe. Até a próxima live.